E Ahitofel, como era um homem que era consultar a palavra do Senhor, ele deu o conselho para Absalão para como pegar Davi, né? Davi orou para que Deus transtornasse o conselho de Absalão, e Deus ouviu Davi, transtornou o conselho e não deu certo. E aconteceu um fato comigo, eu não vou dizer igual ao de Davi, mas parecido, que na empresa que eu trabalho, que vocês sabem, houve uma questão sobre pessoas mais antigas querem um horário mais cedo, que é justo. Eu tendo um ano de casa, largando 11 horas, e pessoas com 10 anos largando 5 horas da tarde. Então houve essa questão. Aí o gerente resolveu chamar todo mundo para conversar e colocar por matrícula. Aí isso foi descendo a matrícula e eu, não querendo trabalhar à tarde, que eu não gosto, e comecei a orar. Falei: Senhor, tu cegou aquele exército todo para não reconhecer o teu profeta, tu fez o machado flutuar numa água, tu transtornou o conselho de Ahitofel. E eu comecei a orar, eu acordava à madrugada e ia orar. E foi baixando a matrícula, chegou uma certa posição que não teve mais horário para mim. Eu tinha que ir para tarde. E eu não descansei, comecei a orar, continuei orando. Quando chegou na minha matrícula, Marquinhos, parou tudo. Houve um transtorno tão grande e ninguém... Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E eu estou quieto, estou calado. Liga um amigo para minha casa e falou: sério, eu tive que tomar teu horário, não tive opção. Eu falei: não, é um direito seu, não estou questionando. Mas eu não deixei de crer, sabe, Marcelo? Eu falei: eu orei para o Senhor, pedi para ele transformar o conselho, se for vontade dele, vai transformar. Eu sei que aconteceu, aí eu fiquei para o inspetor, falei: ó, o que aconteceu? Parou? Não, sério, eu também não sei, houve uma reunião aí, que parou na tua matrícula, não sei porquê, mas parou. E a de manhã não tem mais horário. Eu falei: posso ficar como referista? Ele também não pode. Isso aí é para matrícula, então a gente tem que obedecer. E eu continuei orando. E passou um mês não, passou 15 dias, 16 dias, e todo mundo se questionando: por que parou, por que não parou? Aí voltou. Vamos dar continuidade a matrícula para ver como vai ficar. Aí na minha matrícula me chamou. Minha matrícula 3393, Marcelo não sei de onde, apareceu um horário para mim de manhã. O único salário que sobrou foi aquele. E é esse que vão encaixar você, sabe? Glória a Deus. Isso para mim foi uma grande coisa. Amém. Quer dizer, não sou digno, mas para mim foi... Deus ouviu a minha oração, como ouve a oração de todos. E para mim foi uma coisa tão grande, Marquinhos, que ele transtornou o conselho de Ahitofel. Quer dizer, o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Aleluia. Se a gente crê nele como ele é, ele vai fazer coisa que a gente nem imagina. Sabemos que ele faz coisa dentro das escrituras, né? Isso, sabemos disso. Agora, o que ele quer fazer mais conosco? Nós temos promessa para isso. Nós faremos uma coisa que ele fez um pouco maior. Isso separa cada um aqui de nós. Isso é indiscutível. Então, eu fico muito alegre por isso e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez. É bom ter companheirismo, é bom estar junto com pessoas da mesma fé, com irmãos, que sabemos que um dia isso tudo vai acabar, né? Estamos indo para uma eternidade. Então, eu estou muito agradecido a Deus por isso. Para mim, isso foi uma grande coisa, uma coisa mais do que um parar de andar, porque às vezes nós queremos ver Deus em coisas grandes, mas ele é tão grande que ele pode ser pequeno. Amém. E a gente se confunde nisso aí, né? Então, a gente não pode falar um montão de coisas assim, não sei, né? Vou passar uma cela. É porque falar que Deus não tem como falar, Deus é eterno. Amém. Quando você começa a falar dele, não tem fim. Então as palavras vão surgindo. Eu sei que cada um aqui tem o coração borbulhante para falar, porque Deus é bom, irmão. Deus, ele é maravilhoso. E olha só o que ele fez com cada um aqui. Tirou do sistema maligno, sistema religioso, e nos colocou em lugar celestial em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, só temos a agradecer por nesta manhã estar aqui. Estamos aqui, Senhor, falando das maravilhas que o Senhor tem feito. E viemos para Te adorar, para Te louvar, para exaltar o Teu nome. Te agradecemos pela resposta da oração dada ao Teu servo. E fazendo esse milagre ali, Senhor, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos pela viagem que fizemos até o Rio ontem. Fomos guardados, protegidos, na ida, na volta. E o Senhor trouxe, cara, nos deu aquela presença tão forte, surpreendeu a nós, a igreja e a todos. O Senhor ouviu as orações dos Teus servos. Agora, Pai, olha por todos os pedidos de oração nesta manhã. Os que estão nesse caderno, irmão Marcos ali atrás que pede oração. Sua saúde seja restabelecida.
Sobretudo, sua alma avivada cada vez mais com o Espírito Santo. A irmã Jeane, sua mãe, outros mais, Pai. Senhor, Tu é o nosso curador. E nós sabemos que o Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ó Deus, que estabelece a saúde dos que estão doentes, porque como nos ouvimos ontem, por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor sarou as nossas enfermidades. Então, cura os enfermos, Senhor. Concede a cura para eles. Abençoa cada um. Olhe por todos os pedidos. Há pedidos aqui que nós sabemos. Eles não foram manifestos, nem colocados no caderno, mas está no coração desse irmão e dessa irmã. E nós pedimos que o Deus do céu ouça esse pedido e pela fé dessa irmã e desse irmão, responda a eles, ó Deus, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus Cristo nós oramos e rogamos que o Senhor também tome o Teu servo em Tuas mãos e usa para falar conosco nesta manhã. É a nossa oração por Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que também vamos ouvir essa mensagem, né? Já estão ouvindo pelo YouTube, né? Pelas redes sociais, que é muito comum hoje, né? E graças a Deus a gente está podendo também postar os cultos, não ao vivo ainda, mas estamos postando um tempinho depois, mas provavelmente também, se Deus nos permitir, estará postando ao vivo, né? O culto ao vivo. E eu convidaria a igreja para, de pé, né? Mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Eu creio que o nosso Deus, Ele gosta de ouvir essas orações, né? Ele se agrada muito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora em nosso benefício. Desde antes, Senhor, da fundação do mundo, eu creio que nós já estávamos no Teu pensamento. E o Senhor também, em sua presciência, viu essa reunião hoje. Sabia que cada um de nós estaríamos aqui. Portanto, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui adorando ao Senhor, louvando o Teu nome, ouvindo as Tuas palavras, Senhor. Ó Deus, cantando a Ti, Senhor, louvando de nosso coração e nossa alma, Senhor, ao Teu santo e bendito nome, porquanto o Senhor é merecedor disso. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Damos glórias e honra ao Jesus Cristo, Deus, que um dia veio, Senhor, se manifestou entre nós, entre os homens, Senhor, morreu a nossa morte, para que nós hoje vivamos a Tua vida, Senhor. E o pecado, Senhor, que nos traz a paz, Senhor. Aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Senhor. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Aleluia. Nossos pecados foram carregados pelo Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez e ainda está fazendo por nós, Senhor. Pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Pela limpeza, lavagem das nossas almas, Senhor. Pela nova vida que o Senhor veio nos dar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua conosco. Fala conosco, Senhor, se assim for a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já te agradecemos, Senhor, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aproveitando ainda de pé, eu gostaria de ler com a igreja. Eu creio que não vou me demorar muito, né? As horas passam muito rápido. Que lêssemos a Bíblia. Tem algumas passagens que eu gostaria de ler,
No entanto, vamos ler inicialmente a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3. É uma passagem bastante conhecida, em que o Senhor Jesus Cristo conversava com um príncipe dos judeus, ali um erudito, conhecedor da lei, dos profetas. Esse homem é chamado Nicodemos. Todos acharam? João 3, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Podemos assentar, irmãos. Depois, os irmãos que assim desejarem, podem continuar lendo, né, essa palavra, esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? Só ressaltando que Nicodemos era um fariseu, né? Fariseu quer dizer, era um religioso da época. Existiam os fariseus, os herodianos, os saduceus, e eles tinham algumas diferenças. É como se fosse uma denominação, né? Mesmo lá no judaísmo, tinham lá suas denominações, né? Alguns que pensavam de um jeito, outros pensavam de outro jeito. Mas, de certo que eles conheciam toda a palavra de Deus, digo o Velho Testamento, né? A lei de Moisés e os profetas, porque não era qualquer tipo de pessoa que se enganjava, né, nos requisitos para se tornar um príncipe lá, um fariseu. Então tinha que ser uma pessoa de fato que, vamos dizer assim, imaculada, e que conhecesse bem as Escrituras, né? Até os familiares dessa pessoa, se tivesse alguém lá meio torto, ele não era
capaz, não era capacitado para ser um príncipe, um fariseu. A família dele tinha que ser íntegra e tudo mais. Esses eram preceitos dele. E diz a Bíblia que ele foi ter com Jesus à noite, né? Vamos dizer assim, à noite. Por que à noite, né? Porque ele foi falar com Jesus à noite. Provavelmente, eu creio assim, que deve ser porque ele teve vergonha de ir de dia. Porque estava ali aquela contenda entre os fariseus e a palavra de Deus da hora. Vamos dizer assim, uma contenda entre a palavra, a religião deles e a palavra de Deus manifesta na hora. Eles conheciam tão bem a lei e tudo mais, mas quando a palavra revelada da hora, a palavra do momento que Deus mandou para aquele momento, para tratar com seu povo, não foi reconhecida pela religião de então. A gente pode até trazer para os dias de hoje, né? Vamos dizer assim, como o pastor estava dizendo aqui no princípio, essa mensagem que Deus trouxe para esse exato momento, que nós estamos vivendo no momento de arrebatamento, essa mensagem que Deus trouxe, mesmo sendo tal qual foi Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo ter sido anunciado lá pelos profetas e tudo mais, desde o tempo lá do Gênesis, no princípio, quando o homem caiu no pecado, houve uma profecia que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça do diabo. Amém. E quem pisou na cabeça do diabo? Fala aí vocês. Jesus. Fala alto então, irmão. Jesus Cristo. Não se cumpriu aquela profecia lá do Gênesis, pastor Marcelo? Amém. Jesus não veio? Só que os homens estavam tão imbuídos na sua religião, nas suas denominações, que mesmo eles conhecendo lá a palavra, as escrituras, mesmo assim, eles resolveram ficar com os preceitos religiosos, deixando a verdade escriturística, mesmo sendo tão evidente. Então, Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Com certeza, ele estava com vergonha, né? Durante o dia, de repente, os outros lá religiosos e o povo e tudo mais, vê Nicodemos junto com Jesus conversando, né? Então ele foi de noite, foi a estratégia que teve de noite, mais escondidinho, de repente, procurou lá Jesus, de repente Jesus já não estava com aquela multidão, né? O cercando e tudo mais, Jesus já estava lá, a Bíblia não diz o local, né? Mas já de repente já estava num aposento qualquer, ou num lugar mais afastado, a multidão já tinha ido embora, estava ali só os discípulos e tudo mais, a Bíblia não diz, mas a gente supõe isso, né? Que à noite já é um horário que não tem aquele movimento, né? Hoje em dia a gente tem aí iluminações nas ruas, né? Iluminação pública. Naquela época era escuridão, né? De noite começou a entardecer, todo mundo recolher, porque escuridão. Não tem iluminação pública, não tem nada, não tem lanterninha, não tem nada. Vai sair na rua com a tocha de fogo na mão? Só se fosse um caso muito necessário, né? Então Nicodemos foi lá e o detalhe, ele disse o seguinte: Rabi, ele já disse Rabi, reconhecendo que Jesus foi mestre, já reconheceu, né? Então eles sabiam que Jesus realmente era mestre, porque bem sabemos que és mestre e vindo de Deus.
porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amém. Pastor Marcelo, eu bebi um pouquinho d'água aqui. Os sinais que Deus fez e ainda faz através da igreja hoje, evidentemente, que crê na mensagem da última hora que Deus trouxe para a humanidade através de um profeta chamado William Marion Branham, que está completamente escriturística, tem a Bíblia para dar suporte a isso. A denominação, nos tempos em que o irmão Branham estava vivo, estava presente entre nós, creram e apoiaram os sinais que Deus estava fazendo através dele. Certo? Amém? Amém. Eles alugavam estádios, galpões, locais que poderiam abrigar várias pessoas, muitas pessoas para ouvir, muitos ouvintes. E as denominações estavam apoiando ali, em todos os sentidos, financeiramente, pagando e tudo mais. Tinham homens, inclusive o irmão Branham, muitos anos, ele fala que foi apoiado pelos homens do Evangelho Pleno, homens de negócio do Evangelho Pleno. Até um tempo atrás, haviam reuniões até aqui no Brasil, aqui bem perto, em Tribobó. Então, não sei se existe ainda, mas homens de negócio do Evangelho Pleno, eles apoiavam de pronto, porque Deus estava manifestando sinais que só Ele poderia fazer através do profeta William Branham. De certo que todos estavam vendo isso e comprovadamente estavam vendo que Deus estava naquele negócio. Não poderia ser de outra forma. Não teria como alguém fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Não tem como. Paralítico andar, morto ressuscitar, pessoas que tinham membros definhados, mão mirrada, aquele homem que tinha uma mão mirrada, definhada, voltar a ser normal. Humanamente não existe isso. Só por Deus. Os milagres também que Deus fez, não foi o irmão Branham que fez. Deus fez através do irmão Branham. A gente pode ressaltar lá na Finlândia, aquele menino, os irmãos já conhecem, mas a gente fala porque muitas pessoas também vão ouvir. Aquele menino lá na Finlândia que foi atropelado. O irmão Branham tinha tido uma visão a respeito disso muitos anos antes. E ele anotou lá nas páginas brancas da Bíblia como foi. E lá em Visita à Finlândia, ele passando de carro, ele viu aquele acidente, o menino foi atropelado, estava morto e todo quebrado. E ele olhou, falou para o irmão que estava com ele e disse: olha aí nas páginas brancas da Bíblia, que eu escrevi, se não é exatamente o que está acontecendo aqui com esse garoto. E o irmão olhou e disse: exatamente. Eles desceram do carro e ele foi lá, pregou e falou: eu vou orar e esse menino vai ressuscitar. Se ele não ressuscitar,
vocês podem botar uma placa nas minhas costas dizendo: esse é um falso profeta. Que segurança um homem, quando está munido da palavra de Deus, da certeza que Deus irá fazer, ele pode desafiar qualquer tipo de coisa. O homem, quando tem aquela certeza, nada vai lhe segurar. Elias não aceitou aquele desafio dos 450 profetas de Baal, se não me falha a memória, tá? A gente vai ficando meio velho, né, pastor? Chamaram o pastor de velhinho, né, aquela irmã, né? Aquele pastor Morato chamaram, o velhinho pregou lá, né? Daqui a pouco a gente vai se chamar de velhinho também, mano. Seu cabelo já caiu um bocado, o meu já está ficando meio branco. Já vou fazer 63, né? Se Deus assim permitir. Então daqui a pouco a gente também vai chamar de velhinho aí, né? E as irmãs também vão chamar de velhinha, né? Não fica para trás, não. Então, irmãos, o que acontece? O profeta Elias estava lá com aqueles 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. Espera aí. Um só contra 850 profetas, pastor. E aqueles profetas lá, não. Pedindo lá seus deuses Baal e tudo quanto é porcaria, né? Que a gente vê até hoje aí com outros nomes, mas vê. Desce fogo do céu e queima ali a oferta. Está ali o sacrifício. Não desceu nada. E clama daqui, clama dali, pede daqui, pede dali. Aí Elias, o homem de Deus com certeza, Elias até zombou deles. Fez errado? Não, fez certo. Nós podemos zombar das coisas erradas. Elias falou assim: clama mais alto. O seu Deus pode estar dormindo. É assim. Clama mais alto, vê se ele quer atender vocês. E não acontecia nada. E não acontecia nada. E nada podia acontecer. Porque sabe quantos deuses existem? Existe um só Deus. Amém. Sabe qual o nome desse Deus? Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus eterno. Amém. Aleluias. Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus eternamente. E o profeta de Deus, Elias, com toda a segurança, vocês não resolveram, então deixa agora que eu vou orar. E ele começou a orar. E ele disse: se eu sou homem de Deus, desce. Acabou de orar. Já desceu o fogo do céu. Amém. Detalhe. Elias desafiou eles a... joga água aí, joga água, né? A água é meio que inimiga do fogo, né? Quando pega fogo, o pessoal vai jogar água, né? Joga água, né? Sobre materiais sólidos, né? Existe outro tipo de fogo, senão se pode jogar água também, não se deve, né? Então, vou jogar água. Joga água aí. Mas ele começou a orar e o fogo de Deus desceu e queimou todo o holocausto, ficou tudo em brasa, em cinza. Amém. Em brasa ficou em cinza. Que segurança do homem de Deus? Quando Deus está com ele, a coisa acontece. Amém. Em verdade. E o que aconteceu? Manda matar todos esses falsos profetas aí. Mata mesmo, mata mesmo. Vem com a espada e enfia na barriga do diabo. E eu me lembrei que uma vez a gente estava num culto, acho que foi na casa de Renata, e o diabo chegou lá para querer atrapalhar. Aí a gente estava orando, aí eu falei: Senhor,
enfia uma espada, manda um anjo para enfiar uma espada na barriga desse demônio. Aí daqui a pouco, o endemoniado era o pai dela. Daqui a pouco ele começou a se contorcer. Minha barriga está doendo, minha barriga está doendo. Ah, minha barriga. Era o demônio. O anjo do Senhor enfiou a barriga lá, a espada na barriga dele. Glória a Deus. Amém. O mundo espiritual está aí, irmão. Né? Temos que viver no espírito. Então, voltando ali, né, o que aconteceu com Elias, também aconteceu com o irmão Brana. Irmão Brana chegou para aquele garoto, todo quebrado, morto, orou por ele, tudo voltou para o lugar. Amém. Verdade. Tudo voltou para o lugar, inclusive a vida do garoto. Né? Glória a Deus. Não sei se ele está vivo ainda hoje, né? Mas até um tempo atrás ele estava vivo. Também não se converteu não, né? Foi só curado. Preferiu somente a bênção na carne, né? Tem que, tudo bem, né? Ser abençoado na carne, né? Às vezes a gente é abençoado, a gente gosta, não gosta de ser abençoado na carne. Mas é abençoado no espírito. Abençoado na alma. É melhor, né? É melhor a coisa espiritual do que a coisa da carne. Quando a coisa é espiritual, vai render para a vida eterna, vai render um dividendo lá. Carnal é bom por um momento. Daqui a pouco acaba, né? Os velhinhos vão ficando mais velhinhos, mas o Senhor fala assim, agora está na hora de você ir embora. Agora está na hora de você ir embora. Daqui mesmo, o pastor Paulo foi, a irmã Diolinda foi, o irmão ele foi, né? Às vezes por enfermidade, mas às vezes por idade também, a irmã Diolinda já era bem idosa, né? Mas não estou falando para a senhora ficar com medo não, tá, irmã Iracema? A senhora está com mais de 80 já, né? 87. 87, aí. Glória a Deus. A gente tem que louvar a Deus, né? Os dias do justo são alongados. Amém. Glória a Deus. Não sei se eu vou chegar lá, né? Deus é que sabe, né? Ainda faltando muito ainda, eu estou 63, né? Fazer 63 agora, se Deus assim permitir. Mas, aí, 87 anos. Os dias do justo são alongados. Garotada aí que está na baderna aí, estão todos indo embora com 20 e poucos anos, tudo acabado. E estão vivo morto. Porque se acaba tanto, estão tudo fraco aí. Não aguenta nem levantar um baldezinho de massa de pedreiro. O moço estava fazendo um servicinho lá no vizinho meu, aí aproveitei para fazer uma calçadazinha lá, e fazer um negócio na calçada, uma tubulação de esgoto. Aí o rapaz, ajudante do pedreiro, foi fazer o concreto, virar o concreto. Aí o pedreiro está olhando para ele. Ele vai virar o concreto. Aí eu falei assim, ô garoto, dá licença, deixa eu fazer. Aí peguei lá, virei aquele concreto todo rápido e tá com o pedreiro parou até de esperar. Toma aí, toma. Aí ele falou assim, rapaz, o coroa não brinca em trabalho não, hein? Mas rapaz, esses garotados estão tudo morto, rapaz. Tudo fraco. Se desgasta aí na bebida, nas baladas, não come direito, não se alimenta direito. Mas Deus tem preservado, né? Nossa vida, nossa saúde, graças a Deus, né? Nós louvamos o seu nome. Mas voltando lá, o irmão Brano orou e aquele menino ressuscitou. Então, um ministério desse, a denominação, claro, né, os religiosos vão dar apoio. Está havendo cura divina, pastor Marcelo. Milagre! Então, vamos apoiar. No caso de Jesus, quantos milagres Jesus fez? A Bíblia não fala. Por quê? Senão a Bíblia teria que ser um livro que a gente teria que carregar no caminhão, né? Hoje está tudo no celular, né? Celularzinho. Tem mais tecnologia do que as naves espaciais.
que foi lá na Lua, sabia? Tem mais tecnologia aqui do que a nave espacial que foi lá na Lua em 1965, não sei, 66, sei lá, nem sei. Eu era criança, não me lembro. Então, a Bíblia não fala todos os milagres que Jesus fez. Claro, ela fala alguns, né, para a gente ter a referência. Mas Jesus fazia muitos milagres. Multidões iam atrás dele por causa dos milagres, né? Por causa dos milagres. Multiplicação de pães, né? 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Glória a Deus. O irmão Brana fazia suas campanhas lá, com apoio das religiões, lá das denominações. E quantas pessoas eram curadas? Aí ele dizia, olha, peraí, se Deus não for com esse homem, é impossível, não tem como. Deus é com ele, porque ninguém pode fazer esses sinais que ele está fazendo, Deus está fazendo através dele. Então, reconhecidamente, a mensagem que Deus trouxe, o ministério que Deus trouxe, através do William Marion Branham, com certeza era de Deus. Amém? Amém? Mas quando Deus toma um homem em um ministério, não é feito de qualquer maneira e também não é feito em uma só parte. Tem suas etapas, né, pastor? A primeira etapa do ministério de Cristo, a gente está fazendo um paralelo entre o ministério de Cristo e o ministério do profeta William Branham nessa era. Jesus começou fazendo milagres e multiplicação de pães e cura de enfermo e ressuscitar morto. Também aconteceu com o irmão Branham. E acontece hoje também, já aconteceu na igreja aqui, né? A filha de Sério já estava mortinha, roxinha lá. Ele orou e disse, Senhor, eu creio no Deus do profeta William Branham. Sua filha está onde? Está vivendo, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Está ali, ó. Amém. Está ainda toda lá. Glória a Deus. Vem cá, Luísa, vem cá. Vem cá. Vem aqui. Sobe aqui. Olha para lá. É essa aqui, ó. Que morreu, mas está viva. Amém. Deus abençoe. Vai lá. Amém. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Então, o ministério de Cristo foi assim, começou assim, e milagres e tudo mais, que os religiosos não tiveram como contestar. É incontestável. Deus está com ele. Ele é mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. No entanto, a coisa não parou aí. O ofício de Cristo, ele veio também curar, né? Mas ele veio trazer a palavra da hora. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Para a ocasião da última Páscoa antes da sua crucificação, ele falou para os seus discípulos, olha, vai lá a tal lugar, e lá vocês vão encontrar um jumentinho e uma jumenta, traze-o. Se alguém perguntar, diz assim, ó, o mestre há de mister, ou há de necessário, né? E logo vai devolver. Ninguém está roubando nada. E assim foi feito. E tudo estava no plano de Deus. Jesus assentado no jumentinho, né? Olha a humildade, né? Tinha carruagens pomposas, cavaleiros, nada disso. Olha como é que a coisa de Deus é feita em humildade e em simplicidade. Até parece que não é de Deus, mas é. Não, mas poderia ter
um templo aqui suntuoso, tudo mais, mas tem um lugarzinho pequenininho, meio apertadinho, fica um pedaço de gente aqui, outro pedaço aqui do outro lado, e o pregador tem 2 olhos, mas os 2 olham para o mesmo lugar, né? Se fosse igual a camaleão, um olho olha para cá, outro para lá, aí ficava olhando, mas os 2 olham, então a gente fica olhando para cá, olhando para lá, entendeu? Então, não tem jeito, a gente tem que olhar para os irmãos aqui, olhar para os de lá e vai revezando, né? Mas, irmão, quando Jesus estava na simplicidade, entrando em Jerusalém, Jesus fez uma lamentação. Se lembra que ele fez uma lamentação? Ele falou: Jerusalém, 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 cidade santa. Não era qualquer cidade, não. Tinha várias cidades de Israel, tinha Hebron, né? Outra lá. Mas Jerusalém era a cidade santa. Ali estava o templo de Deus, ali estava a arca de Deus, né? Simbolizando a presença de Deus ali e tudo mais. Mas Jesus fez uma lamentação. Ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quanto eu queria te agasalhar como a galinha agasalha os pintinhos. Os pintinhos ficam debaixo das asas. E vai chegar alguém perto, né? Em casa tem uma galinhazinha lá que é garnizé. Tem 3 galinhas garnizé. Aí as 3 estão com pintinho, né? O pintinho é de galinha grande, é de ovo de galinha grande. Não sei o que vai dar depois, né? Mas daqui a pouco o pintinho dá uma galinha. A galinha é pequenininha, mas se o cachorro passar perto, aí o negócio fica feio. A galinha avança igual uma águia. Defende. E Jesus falou: como eu queria agasalhar você, Jerusalém, como a galinha agasalha os seus pintinhos. E ele disse mais: tu não reconheceste, preste atenção nisso, irmão, olha a importância. Tu não reconheceste o tempo da vossa visitação. Sabe a profundidade que isso tem? O tempo da visitação de Deus ali. Não reconheceram. Mesmo com milagres, sinais, maravilhas, tudo mais, não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Sabiam, certo? Sabiam que era, poxa, está fazendo sinais que só Deus pode fazer. Mas não aceitaram aquilo, por quê? A voz da sua denominação, os preceitos denominacionais, que foram sendo religiosamente construídos durante tempos e tempos, se formou como um muro religioso para enxergar a verdadeira luz divina que estava por vir. Ele lamentou isso, não reconhecer o tempo da visitação. E ele disse mais aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho aqui. Deixa eu encontrar aqui rapidamente. Acompanhando essa família. Versículo 11, ó. Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos e vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Mas como é que pode uma pessoa saber que aquilo de fato é verdade, mas não aceitar? Por quê? Existe um muro religioso, denominacional, para crer nessas verdades. Sabe que é verdade,
mas não aceita. Sabe que Deus está naquele projeto, mas não quer aceitar, porquanto as suas normas e preceitos denominacionais não concordam com aquilo. E agora, pastor, como é que fica isso aí? Como é que fica diante de Deus essa questão? Você vê, saber que é verdade, mas você não aceitar, porque você não quer ferir um preceito que você recebeu da sua religião. Prefere ficar com o catecismo religioso, com o ensinamento religioso, que muitas vezes foi distorcido através dos séculos, dos anos. Mas Deus tem um compromisso com a igreja de sempre trazer a verdade para ela, pastor. O diabo vem fazendo aquela embrulhada religiosa, mas Deus vem, não, manda um mensageiro para tirar o povo da confusão, da embrulhada religiosa do diabo. Mas tal como Jesus pregou, está acontecendo hoje também. Por quê? Enquanto ele estava fazendo milagres, sinais e maravilhas e tudo mais, o povo estava ali. As religiões muitas vezes estavam apoiando, como hoje, né? Apoiaram o ministério do irmão Branham. Mas quando Jesus começou a entrar na palavra e a dar aquele aperto, a introduzir a palavra, vocês estão vendo que eu sou de Deus, estou fazendo milagre, estou curando, estou ressuscitando mortos, estou multiplicando pães, estou fazendo tudo, mas então vocês já estão sabendo disso? Então vamos entrar agora na palavra, o que Deus quer com isso. Deus já chamou a atenção, através dos milagres, através das maravilhas. Sim, chamou a atenção. Quando você quer falar alguma coisa com a pessoa, né, às vezes a pessoa está lá longe, aí você quer falar alguma coisa com ele. Aí a pessoa diz assim, oi fulano, oi, ei. Aí a pessoa olha. Aí, pega aí esse material para mim, aí que eu estou precisando aqui. Ah, tá bom, pega aí. Primeiro você chama a atenção dele. É isso? Opa, peraí, o que você quer? Não, pega. Primeiro chama a atenção. Deus chamou a atenção através de Cristo, através desses milagres. Mas quando chegou a hora da palavra, da mudança de vida, Jesus falou assim, o problema é o seguinte, contou parábolas e tudo mais, mas vocês têm que deixar seus maus caminhos, tem que deixar seus pecados. Existe uma nova vida que não tem nada a ver com religião. Existe uma vida que eu quero dar, que Deus está trazendo para vocês. Uma vida espiritual, não só em preceitos carnais. Vocês têm que deixar seus erros, seus pecados, né? Suas atitudes, o seu jeito de fazer isso, o seu jeito disso, de aquilo. O negócio vai mudar. Tem coisa melhor daqui para frente. Eles começaram a olhar para Jesus. Ele está fazendo um milagre, está fazendo maravilha. Mas essa palavra aí, peraí. Aí começou a sair um de fininho, começou a sair outro, começou a sair, quase todo mundo saiu. Só ficaram os discípulos, né? Os apóstolos, né? Aí Jesus falou assim, vocês também não vão embora, não? Não querem ir embora também, não? E Pedro, né? Pedro, ele gostava era o mais intrépido, né? Não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Olha só a expressão de... Meu irmão, pastor Marcelo, são os pequenos detalhes que a gente tem que observar, né?
Na mecânica lá que a gente faz, às vezes tem coisas, carro que vem com defeito, que passou por uma oficina, passou por outra, né, André? E não resolveram. Tá bom, vamos analisar. A gente vai ver os pequenos detalhes que às vezes as pessoas passam por cima. Os pequenos detalhes que às vezes a gente tem que prestar atenção. Porque muitos detalhes a gente deixa passar e deixa de tomar conhecimento, deixa de resolver até situações difíceis que a gente não consegue de uma maneira rápida, meio de supetão. Então, às vezes, eu vou ler a Bíblia, vamos ler devagar, né? Para você ler a Bíblia toda, no ano, 3 capítulos por dia são suficientes. Tem capítulos, às vezes, que são maiores, né? Muito mais versículos. Aí você lê um só, mas tem uns menorzinhos, né? Tem os Salmos, tem capítulos, são 4, 5 versículos. Você lê. Aí lê mais, né? Mas lê devagar. Olhando, devagarinho, para você entender a profundidade daquilo. Ter realmente, e também em espírito, né? Em oração. Ler a Bíblia não é de qualquer maneira, né? É bom ler em oração. Para a gente tá lendo a palavra e lendo assim, né? Assim, né? Tá lendo assim. Concordando, né? Ler a Bíblia assim, dá, né? Se botar o celular assim, vai ficar lendo assim, né? Vou botar assim, dessa maneira. Aí você vai ler assim, né? Até uma pessoa, uma vez, falou comigo, brincando, né? Perguntou assim, quem lê a Bíblia mais certo? É o chinês ou o japonês? Eu falei, chinês ou japonês? O que tem a ver? Ele falou, não, é o japonês. Por quê? Aliás, é o chinês. Por que é o chinês? Porque a escrita chinês não é assim na horizontal, é assim na vertical. E eu me lembro que quando eu era criança, tinha um chinês que vendia um sorvete lá no Fonseca, na esquina da São Januário com a Alameda. O Moracema sabe lá, conhece, né? Da rua São Januário com a Alameda. Ali tinha um chinês que vendia sorvete. Uma vez eu, criança, fui lá comprar um sorvete e o chinês estava com um livro lá. Eu olhei assim, meu Deus do céu, é tanta símbolozinho, o cara sabia aquilo tudo, rapaz. Aí o chinês, a letra escrita dele, é assim, ó, de cima para baixo. Então ele está lendo a Bíblia assim, ó, concordando. E o japonês está lendo assim, ó. Não, não é por aí, né? A garota riu, Luísa riu. Então, olha só, irmãos. Os detalhes, a gente tem que prestar bastante atenção nos pequenos detalhes. Porque são os detalhes que às vezes a gente vê bastante coisa ali, né? Ó, deixa eu ler aqui rapidamente. Versículo 11 que eu tinha lido, né? Na verdade te digo que o que sabemos testificamos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres, não creste. Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Então Jesus começou na palavra, aí ele disse, vocês não querem ir embora também não? Não, Pedro, não, senhor. Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos? Para um pouquinho nesse versículo, irmão. Para um pouquinho nesse versículo. Pedro disse, né? Não vamos embora. Só tu é capaz de fazer milagre para abençoar o povo, para curar e tal, tudo mais? Ele não falou isso, não.
Ele falou o quê? Só tu tens palavra de vida eterna. Então o foco de Pedro não foi nos milagres, não foi nas curas, não foi nos prodígios que Jesus fez. O foco de Pedro foi na vida eterna, nas palavras que Jesus estava falando. E olha bem, quanta coisa tem dentro de um versículo, de uma pequena frase. Quanta coisa tem. Se a gente começar ali a mastigar, né? Mastigar, aquela frasezinha, com calma, a gente vai vendo quanta coisa tem ali que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Então o foco de Pedro não foi nos milagres, mas sim na palavra que Jesus estava falando, ensinando. E ele teve o discernimento que aquela palavra era a palavra de vida eterna. Amém. Então o que eles estavam procurando? Ser beneficiado por uma bênção material, né? Como hoje tem tantos templos aí que a gente pode nem chamar de igreja, né? Se eu chamar de igreja, eu estarei mentindo. Tantos templos religiosos que estão focando somente as coisas materiais, benefícios terrenos. Benefícios materiais. Benefício material um dia vai acabar. Até fôlego de vida. Um dia vai acabar. Não sei quando. Acabou. Essa semana lá, tivemos um companheiro lá de trabalho. Foi para casa, passou mal, levaram para o hospital, infartou, morreu. 54 anos, me falha a memória. Novo ainda, né? Um dia isso vai acabar. O fôlego de vida vai acabar. E casa, carro, dinheiro, conta no banco. Vai ficar tudo por aí. E aí, muitas vezes os herdeiros saem brigando, saem no pau aí, no tapa. Quando também matam uns aos outros, irmão, mata tio, mata não sei quem, para poder ficar com dinheiro. E aí? Agora, você vê que o apóstolo São Pedro, né, que também a gente pode chamar de um revelado, que a revelação faz falta, né? A igreja tem que ter revelação. Até na confissão de Pedro, quando Jesus perguntou para eles, os apóstolos, o que o povo está dizendo que eu sou? Está dizendo que eu sou um dos profetas, o senhor Elias, que tem uma profecia que diz que Elias vai ter que voltar. Elias já voltou, né? Em todos os seus ministérios, só falta o último, que ele virá com Moisés e Elias para pregar para Israel. A quinta manifestação. As outras 4 já foi. Elias, Eliseu, João Batista e Mombrana. Agora falta o último. Então, eles, até perdi um pouquinho o que eu ia falar agora. A gente entra no assunto, né? Tem que voltar. Rebobinar, né, pastor Marcelo? Tem que rebobinar. Mas, irmãos, o Pedro, que era o revelado, ele colocou o foco na palavra. Colocou o foco na vida eterna. As coisas materiais, uma hora vão acabar, irmão. Tudo vai perecer. Tudo vai esmorecer. Não tem jeito. Você deixa uma coisa, até a esposa estava falando. Apareceu um negócio na casa, aí um piso da parede lá caiu e outro negócio.
Você bota, faz tudo bonitinho, daqui a pouco começam a soltar, daqui a pouco começam a acabar, aí tem que pintar de novo, tem que embolsar de novo, é assim. É uma manutenção contínua. Porque tudo vai se degradando. Mas Jesus falou, ó, buscai as coisas lá de cima. Amém. Não guardeis tesouro nessa terra, e que a ferrugem come, e está tudo por aí, se desgastando. Olha, as coisas celestiais. Temos que viver aqui, temos nossa necessidade. Deus vem e nos ajuda a nos suprir do que nos há de necessário para a nossa vida. Não temos que reclamar nada. Davi disse, eu fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Tem alguém desamparado aí? Aí nenhuma mão se levantou. Glória a Deus. Amém? Não é porque você é mais bonzinho que o outro, não é bonzinho que lá fora, é porque tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que cuida de nós, irmãos. Glória a Deus. E se o irmão estiver num apertozinho ou qualquer outra, Deus provê a igreja para a igreja ajudar ele. Amém. É assim? Amém? Então, as coisas materiais vão passando. Mas o foco de Cristo foi as coisas lá de cima. Mas vamos voltar lá. Cristo começou a ser rejeitado. Não somente pela religião de outrora, da sua época, mas também pelo povo. Poxa, mas eu queria ser abençoado, eu queria ser curado, eu queria comer pão de graça, comer peixe assado de graça, né? E ser curado, tudo mais. Quem não quer ser livre de uma enfermidade? Quem quer ficar doente aí, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém quer. Todo mundo quer ter saúde, amém? Jesus Cristo nos dê saúde, Amém. né? Então, mas o povo e a própria Bíblia começou a ser rejeitado. Mas tinha que acontecer isso, porque a Bíblia teria que se cumprir com Cristo. O profeta Isaías foi comentado ontem, foi falado ontem, o pastor falou lá na igreja de Tomazinho. Teria que ser rejeitado. E o que aconteceu com a mensagem que Deus trouxe agora para a nossa era? A mensagem do profeta Mombrana. No princípio, como já dissemos, ele estava fazendo milagre, Deus usando para fazer milagre e tudo mais. A religião, tudo estava sendo apoiado. Quando ele começou a entrar com a palavra, tal como Cristo foi, o que aconteceu? Não, agora não. Ele está falando umas coisas aí meio esquisitas, que está batendo de frente com a nossa denominação. Pera aí. Não. Eu estava te ajudando nas campanhas evangelísticas, de cura divina, aquele negócio todo. Tinha dia que o irmão Brana ficava tão cansado que ele tinha que ir carregado, orando pelos enfermos. Os enfermos eram curados. Quantas milhares de pessoas foram curadas? Amém? Era Deus? Era. Agora, quando chegou a segunda etapa do ministério de Cristo, quando chegou a segunda etapa do ministério do irmão Brana, o que aconteceu? Começou, como dizem por aí, as pessoas a saírem fora. Tira o apoio dele. Não vou pagar mais campanha sua, não vou pagar. Rejeitando, mesmo que sabendo que é verdade, mesmo que sabendo que Deus estava ali fazendo aquela obra, mas não quiseram, rejeitaram. A denominação rejeitou essa mensagem, mas Deus tinha filho que ia aceitar ela. Amém. Glória a Deus. Deus tinha filho que ia ouvir essa mensagem,
aquele irmão ali, ó, nos carros, eu, outros irmãos, nós estávamos lá na denominação, chorando. Ó, irmão, às vezes estava no culto lá, eu descia com uma salinha de oração lá embaixo, chorar. Que Deus estava ali, te mostrando que não era aquilo que Ele tinha para você. Eu tenho algo mais para você. Eu tenho coisa nova para você. Eu tenho alimento fresco para você. Eu tenho comida gostosa, palavra da hora, palavra revelada. Sabe essa religião farisaica, sei lá o quê? Que você está aí, embrulhado nela? Vou desembrulhar, vou iluminar o seu caminho com a luz da palavra da hora. Amém. A luz no tempo da visitação. O tempo da visitação para Israel foi quando Cristo esteve lá pessoalmente. O tempo da visitação da noiva é essa, através da palavra que veio trazida através do profeta mensageiro que Deus determinou para essa era, o William Marion Branham. Amém. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra veio para abrir e tirar você do embrulho religioso, para iluminar o vosso caminho, para te preparar para o rapto, Amém. para te dar uma nova vida, né? Eu queria ler mais lá na frente algumas outras passagens, mas não deu nem para sair dessa aqui, pastor. Então, de repente, uma outra oportunidade, né? A gente pode, se Deus assim permitir, tocar nesse assunto novamente, né? Da nova vida, né? Tem vários trechos. Aqui, Jesus falou com Nicodemos sobre uma nova vida, que é um novo nascimento, né? Mas o tempo corre muito rápido, e como disse o pastor Marcelo ontem, na reunião de Tomazinho, aqui tem um relógio também, né? Mas lá tem um relógio lá, digital, grandão, né? O relógio só falta ficar piscando assim, ó, avisando o pregador, ó, a hora, olha a hora. E o Marcelo lembrou até do pastor, nosso saudoso pastor Paulo Martins de Jesus, e o relógio ficava na parede, o pastor, pega esse relógio e vira para o outro lado. Senão os irmãos vão ficar vendo ali preocupados com a hora. Nós temos que nos preocupar com a hora que nós estamos vivendo. Não é a hora do relógio, não. Essa hora é hora de arrebatamento. Estamos vivendo na última era da igreja. Não vai ter mais era ali para frente. Mais um mensageiro, mais uma era, não. As eras da igreja, gentia, haverá depois que se fecharem as portas para o gentio. Deus vai retomar novamente o tratamento com os judeus. Aí vão vir as duas testemunhas para pregar lá em Israel. Elias e Moisés. Elias e Moisés. Né? Eliseu veio antes dele, né? Depois dele. Ó, Elias e Moisés, Deus vai retomar. Mas por enquanto, Deus está tratando com a igreja gentia, pessoas que não são judeus. Está tratando com a igreja gentia. E esse período está tipificado no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, com as cartas às 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas gentias.
Isso aí é uma tipificação de 7 períodos pelos quais Deus ia tratar com a noiva gentia, com a igreja gentia. Desde a primeira, Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última era, Laodiceia. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que nós estamos vivendo na era de Laodiceia, última era da igreja. Depois, quem tiver curiosidade, pode pegar sua Bíblia lá, abrir Apocalipse. Capítulo 3, a parte final, que é a igreja de Laodiceia, e ver ali as características daquela igreja, se não está exatamente batendo certinho com a era agora que nós estamos vivendo. Igreja morna, se preocupa com as coisas materiais. Ó, o que ele disse? Bom, dá para ler rapidinho lá, pastor? Vamos ler, né? Vou pegar aqui nesse outro celular aqui. Vamos ler rapidamente lá. Apocalipse, vai abrindo aí sua Bíblia aí, ou o aplicativo, se tiver. Apocalipse 3. Lá no finalzinho, a partir do versículo 14. Ó, acharam aí? Apocalipse 3, capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha quem está dizendo isso, hein? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Já pensou, irmão? Morno, né? Se a gente tomar uma, não vou dizer água, né? Mas um chazinho quente, né? No frio, assim, é bom tomar um chá, né? Gosto muito, a gente gosta muito de tomar um chazinho. Toma um chazinho quente, vai bem a beça. Um leite quente, vai bem a beça. Aí toma um suco, mas é mais gelado, né? Mais geladinho, né? Ou fresco e tal. Tem gente que não gosta de muito gelado, outros gostam de mais temperatura ambiente e tal. Desce bem. Agora, toma um suco morno, uma água morna. Não dá bom, não? Vai dar vontade de vomitar. Observe, irmão, num quadro geral da humanidade, a mornidão da igreja está estabelecida. Mornidão. Não é frio nem quente. O que significa isso? Conhece alguma coisa da Bíblia. Você vê aí até as pessoas que não são cristãs cantando, né? Músicas gospel, né? Hinos gospel e tudo mais. Mas quando chega na hora do fervor, do fogo, e quem esquenta é o fogo, né? Bota, acende ali o fogo do gás, faz um fogo a lenha, né? E tudo mais. Bota a mão no fogo para ver. Vai se queimar, né? Existia até um provérbio antigamente: ó, por ele eu não boto a mão no fogo, não. É meio duvidoso. Não botar a mão no fogo por ele, não. Então, fogo que esquenta, né? Hoje a gente tem micro-ondas, né? Tem
Mas, em princípio, aí é o fogo, né? Tem outras maneiras de fazer, mas a tecnologia chegou. Mas, em princípio, é o fogo. Esquenta. Agora, a gente pode observar uma caracterização da mornidão. Deixa eu continuar lendo aqui. Já vou parar, tá, pastor Marcelo? Ó. Eu sei as tuas obras, versículo 15, que nem és frio nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Deus até prefere que seja frio, né, do que morno. Que a pessoa estando fria, eu não creio em nada, eu sou ateu, Aí a luz da verdade de repente chega para ela, ela, opa, eu estou no gelo mesmo, quero me aquecer. Né? Eu estou no gelo mesmo, a família não gosta de mim, não sei o que lá. Aí fui lá pro seio da noiva de Cristo. Aí o irmão chega, me cumprimenta, me abraça, diz que me ama. Opa, estou me esquentando. Vai ficando bom. Estou me esquentando. Aí precisou de um negocinho, irmão, não, te ajuda aqui, tal. Ajuda ele a crescer na fé, crescer na graça e tudo mais. Ele, opa, era frio, agora eu estou aquecido. Encontrei um lugar que eu pude ficar aquecido, né? É melhor assim. Agora o morno não, tudo bem. Não, irmão, é assim, esse assado. Não, eu estou bem com a minha religião, rapaz. Estou de boa com a minha denominação. Tudo certo. Igual um pastor uma vez pregou, acho que eu tenho até essa mensagem gravada em fita cassete ainda lá em casa, né? Muitas fitas não consegui passar para o computador, tem muitas, e acaba isso não tendo tempo. O pastor disse que foi conversar com a irmã, e aí, irmã, tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Que mais ou menos, irmão? Tudo bem com Jesus. Pode ser aquele negócio morno. A igreja de Cristo tem que estar pegando fogo. Amém. Ela tem que ser luz. Só para ela? Não. Ela tem que ser luz para iluminar. Ela tem que ser sal para salgar. Né? Mas a mornidão, e a igreja de Laodiceia está se morna. O que vai acontecer? Fala aí para mim, igreja. O que vai acontecer? Deus vai vomitar da boca dele. Quando chegar a hora do aperto, do arroxo, que já está aí, ó. Tá, ó. A perseguição está batendo em nossa porta. Só cego que não vê. Está aí, ó. E vai vir feroz. Está pensando que não, vou dar uma colher de chá para colher de chá? Meu irmão, diabo não é bonzinho, não, diabo é mau. Está pensando que o diabo, vou dar uma colher de chá para isso aqui? Não. Aí nós vamos ter que ter peito para encarar tudo isso aí. Porque os morninhos vão ficar vão tudo virar para o lado de lá. Não, também não quero, não é assim também não. A gente tem nossa religião, mas a religião deles lá também é boa. A gente vai aí falando em Deus, falar em Deus. Falar em Deus, o diabo fala toda hora aí. Você tem que ser, nós temos que ser igreja de Deus, comprada e lavada pelo seu sangue, resgatada por Cristo. E sabe o que mais? A terceira etapa é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O irmão Brana, ele pregou a mensagem:
as 3 etapas da graça. Primeira etapa, o batismo nas águas. A segunda etapa, já batizado nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, como manda as Escrituras, referência a Atos 2, 37, 38. Quem quiser ler depois pode ler. O batismo invocando o nome do Senhor Jesus Cristo e outras referências no livro dos Atos dos Apóstolos, que era a igreja em ação. Segunda etapa, a santificação. Aliás, tem uma passagem na primeira carta do apóstolo São Pedro. Deixa eu terminar de ler aqui. Depois eu vou dar um pulinho lá. Só para a gente fazer uma conclusão aqui. Senão eu vou para lá e acaba misturando. Ó. Eu sei as tuas obras. Estou em Apocalipse 3, versículo 15. Que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Agora aqui, ó. Como dizes? Sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não é assim? Você pode observar, irmão, dificilmente você vê construindo a igreja, pequenininho assim, um salãozinho, uma coisa lá. Antigamente era assim, né? Construía um salãozinho, aí ia melhorando, aí aumentava, aí com dificuldade comprava um terreninho, às vezes ganhava, para fazer um templo. Hoje em dia você vê, começa a construir ali uma catedral zona lá. Lá perto da casa de Charlie, aquela lá, catedral, né? Catedral! Pegaram lá onde era a garagem do ônibus, um troço grande. Eu não sei onde eles arrumam tanto dinheiro para fazer isso. Eu só sei o seguinte: o diabo, olha, é um negócio meio duro que eu vou falar, mas é verdade. O diabo empurra as pessoas para dentro dessas denominações. É verdade. Para dar o dinheiro. Faz catedralzona ali, catedralzona lá, e tempo grandão, né? Banco tudo novinho, e rede de internet, e ar-condicionado, split, mais de não sei quantos de um lado, não sei quanto de outro. E aí? Conseguiu ver o que está escrito aqui? Tu é rico, tu dizes, sou rico, estou enriquecido. E detalhe, né? O escudo dele já vem, bota aquele telão lá de LED, né? E no cantinho lá da tela já tem o número do Pix. Agora ficou fácil, né, pastor? Não tinha que passar sacola, oferta, sei que lá. Depois pegaram o negócio de pagar, passava, levava até cartãozinho, perdão, maquininha de cartão. Agora ficou fácil, é Pix. Número do Pix. Código de barra, não precisa nem digitar nada. Código de barra. Está transferido. E volta. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. E pregando prosperidade material. E muitas vezes a pessoa prospera mesmo, hein? Tem dúvida disso? Prospera. Materialmente falando, ó. Não que você não era empresário, agora você é empresário, você agora era cauda, agora você é cabeça. Essas conversas do diabo. Deus sabe o quanto você precisa e Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar um carro, ou 2, ou 3, ou um carro, 2, amém. Nada contra isso. Certo? Mas o foco da igreja não é esse. Não é nada material. É espiritual. Por isso é que
começaram a bater de frente com Jesus e a bater de frente com o profeta irmão Branham. O foco do William Branham era a preparação da igreja para o rapto. Mas eles estão querendo ficar com as coisas materiais, fazer igrejonas e catedrais bonitas, né? E tudo mais. Sou rico. Ó, como diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Entre parênteses. E não sabe que é um desgraçado, é miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus já pegou pesado, né? Porque essa é a realidade espiritual. Sou rico, enriquecido, de nada tenho falta. Mas você não sabe, materialmente, tá aí, tá bom. Mas espiritualmente, não sabe que é um desgraçado? Cadê a graça de Deus? Não tem mais. Tem só os preceitos religiosos, as cerimônias religiosas. A graça de Deus, a presença de Deus no coração, na alma, não tem mais. Ó, é desgraçado, não tem graça. Miserável, vive na miséria espiritual. Tem dinheiro, chega na igreja, carrão, nada contra. Comprar um carrão zero, chegar na igreja, amém, Deus abençoe. Nada contra isso. Mas o foco não é esse. E a alma, como é que está? E a vida espiritual, como é que está? Está próspera? Está abundante? Ou está miserável? Porque mesmo se a pessoa tiver bens materiais em abundância e ser rico, pode estar com a sua vida espiritual miserável. E aí? O que é mais importante? Carrão ou carruagem de fogo? Bem, o que você prefere, meu Paulo? Carrão ou carruagem de fogo? Carrão te leva daqui para ali, rapaz. Tem aquele fusquinha ainda? Tem fusca? Esse aqui é fusca, né? Já vendeu? Nem carro tem mais, né? Glória a Deus. Então espera a carruagem de fogo chegar. Carrão te leva daqui para ali, rapaz. Amém, né? Nós fomos ontem lá para São João do Meriti, são 50 quilômetros, né? De carro, que beleza, rapaz. 40 minutinhos, né, pastor Marcelo? Rápido, rapaz, rápido. Bora. O Marcelo chega primeiro, que é o Wesley, ó. Ele gosta de pisar no acelerador, né, rapaz? Ele aprendeu com a mãe, Miriam. Gosta de pisar no acelerador. Uma vez a gente estava indo, acho que lá por Rio também. Aí eu falei assim, rapaz, o Wesley está pisando muito no acelerador desse carro. Aí teve uma hora que a gente parou no sinal do lado a lado, que eu olhei, e rapaz, não era o Wesley, não, era a Miriam que estava dirigindo. Falei, logo vi. Não é bom? Amém. Vai rapidinho e volta. Mas, porra, leva daqui para ali. Amém. Graças a Deus. Melhor do que ir a pé, melhor do que ir de ônibus. Se puder ter um carrinho, amém. Se puder ter novo, amém. Se puder ter zero, amém. Deus abençoe. Mas para te levar para o céu, só carruagem de fogo, né? Amém. Carrinho vai ficar aí, né? E a carruagem de fogo vai nos levar para a glória, né? Glória a Deus. Eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente terminar. São quase meio-dia já. Esqueceu de falar da terceira etapa. Da terceira etapa. Eu vou chegar lá. Ó. Deixa eu ver aqui se não me falha a memória. 1 Pedro. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. 3. É tanto versículo, né, que a gente às vezes esquece. Esqueci, deixa eu ver aqui. Esqueci desse. Exortação à santidade, não? Não, peraí. Esqueci, não.
Deixa eu buscar aqui rapidamente. Eu vou encontrar. Fugiu da mente agora. Vou achar já já. Três 21. É um detalhe que eu queria falar também, rapidamente, porque eu pensava assim, né? Quando Nicodemos, deixa eu só voltar aqui rapidamente, só para a gente... Ó. Quando Nicodemos, voltando lá no princípio da leitura que a gente estava falando, Nicodemos estava ali conversando com Jesus. Ele não entendeu a linguagem de Jesus. Disse assim, ó, como pode um homem, lá em São João 3, a partir do verso 4, mas fica aí em Pedro capítulo 3, fica aí em Pedro capítulo 3, vou chegar lá. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É critério nascer da água e do Espírito. E eu lembrei dessa passagem do apóstolo São Pedro, porque eu pensava assim, quando a pessoa creu, a primeira etapa é ela ser batizada nas águas. Nascer da água e do Espírito, não é isso que está dizendo aqui? Jesus falando com Nicodemos? Nascer, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5, não é assim? Da água e do Espírito. Então, o que significa isso? Você creu, você vai ser batizado nas águas. E antigamente, né, na época da denominação, eu acreditava o seguinte, e muitos acreditavam, né, que você ia ser batizado nas águas, você ia ser submerso, né, que o batismo verdadeiro é por submersão, você tem que ser submerso, ou imersão, né? E você sai dali, a água tem que te cobrir todo, simbolizando uma morte no batismo, simbolizando uma morte. Aí se acreditava o seguinte, se sair dali, se você morreu, você sai dali uma nova criatura. Já é outro. Aí, não, agora você não pode fazer mais isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Já era uma nova criatura. Calma. A nova criatura é um processo. A primeira etapa foi essa, o batismo. O batismo não é para salvar ninguém. É o pontapé inicial para uma carreira que você vai ter como filho de Deus, como igreja de Cristo. Aí o apóstolo São Pedro, ele disse o seguinte, versículo 21, deixa eu ler o 20 também, 19, 1 Pedro 3, 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 pessoas, 8 almas, se salvaram pela água. Na época da arca do dilúvio, se salvaram. Foi com uma verdadeira figura
Ó, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Entenderam, irmão? Amém. Saiu das águas batismais, que é o mandamento, batizar em nome de Jesus Cristo. Você sai dali com uma boa consciência. O batismo nos salva, mas não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo. Saiu dali, começa outro processo, a santificação. Não dá para a gente falar, o horário já está terminado. Isso aí, a santificação. Depois, chegar na etapa do batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, irmãos, para a gente finalizar, no ministério de Cristo, foram essas etapas. A palavra veio, João veio batizando com água, né? Jesus Cristo também batizou. João, quando ele mandou os seus discípulos ir ter com Jesus, Jesus estava batizando ao Jordão. Jesus também batizou com água. Veio a palavra para santificar, depois veio Jesus partiu, veio a promessa do Espírito Santo. Essa mensagem veio com sinais e maravilhas, essa mensagem que Deus trouxe através do profeta William Marion Branham. Veio com a palavra para santificar a igreja, tirá-la desses embaraços, desses dogmas e tudo mais. Santificar significa separar para o serviço. Santificar significa isso. Separar vocês. Estou separando vocês para o arrebatamento. Não, mas Senhor, peraí. Estou separando vocês. Você veio dali, outro veio de lá, outro veio de cá, outro veio daquele. A mensagem dessa era veio para chamar os seus filhos de dentro das denominações. A palavra vem para isso. Às vezes tem pessoas que dizem assim, vocês são os pescadores de aquário. Não sou pescador de nada. Eu tenho que pregar a palavra da verdade. Os que creem vão receber essa palavra, crer nela e se juntar às fileiras do rapto. Simplesmente assim. Né? Então essa palavra veio através do profeta para cumprir essas 3 etapas. E a separação para o rapto, a separação da igreja, evidentemente, vai trazê-la a um nível em que Deus lavou o vaso, limpou o vaso, separou. O que vai acontecer? Ele vem e habita dentro dele. Aleluia. Habita dentro daquele vaso. As pessoas dizem, mas se você crê em Jesus já tem o Espírito Santo. Calma. Tem escritura que diz o seguinte, próprio Pedro, em Atos 2, 37 e 38, aqueles irmãos estavam ali ouvindo a mensagem de Pedro, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, a mensagem de Pedro, e eles se compungiram, falaram assim, varões e irmãos, falando a Pedro dos Apóstolos, o que faremos nós agora? Nós ouvimos a palavra, nós estamos compungidos. Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis a promessa do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto o vosso Deus chamar. Amém. O Espírito Santo é promessa. Se batizou, processo de santificação, lavou o vaso, o Espírito Santo de Deus vem embora. Deus abençoe os irmãos. Desculpe
não ter dado tempo, né? Às vezes a gente quer terminar, falar mais, mas se Deus assim permitir, fica para uma outra oportunidade. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, né? Deus abençoe os irmãos, mais uma mensagem que Deus nos traz falando da nossa vida espiritual. É muito importante isso, porque como nós ouvimos aqui, a vida material passa tão rápido, né? Eu estava ontem lembrando na igreja lá, recordando de há anos que estivemos lá, né, na época do pastor Perini, mais de 20 anos, né? Acho que era mais de 20, 30 anos. Aí você chegando ali, você relembrando, né? E como o tempo passou, como o tempo passa, e a gente não percebe. A vez que eu fui lá foi em 93. De 93, então tem muito tempo, né? E você vê como passa tão rápido, né? Como passa. Então, e às vezes a gente fica tão apegado a essas coisas aqui. E a grande importância é que sua alma está preparada, está em condição. Como o profeta foi falar com aquela irmã que estava muito mal no hospital, Deus fez um milagre, né? Ela não estava firme na igreja, e ela estava entre a vida e a morte ali, estava para morrer, Deus fez um milagre. Mas a primeira pergunta que o profeta fez a ela, quando foi buscar a consciência dela, e está me ouvindo? Como está a tua alma com Deus? Essa é a grande preocupação, né? Como está a tua alma com Deus? Mas não devemos esperar uma hora como essa, né? Onde lá está nos últimos instantes, né? E para que a gente vai fazer uma análise como está a alma com Deus. Hoje mesmo, agora mesmo, a gente tem que fazer esse levantamento. Como estamos com Deus? Como está nosso coração, né? Se há alguma coisa nele que possa nos impedir de entrar lá, alguma reserva contra alguém, alguma coisa assim, nós precisamos ter o coração limpo, porque está escrito, os limpos de coração verão a Deus, né? Então é muito importante. E a mensagem, como Deus deu o irmão Marcos aqui, tratando desse assunto, né? Da preparação, está nos preparando, né? Para a gente poder não ter problema na hora de atravessar o Jordão. Então vamos ficar de pé, nós vamos cantar um pequeno hino e vamos orar, né? A irmã Giane, ela queria dar um testemunho, mas hoje não vai ser possível, irmão. Então vamos deixar para o próximo domingo. A gente... Oi? Pois é, então. Não, mas no domingo a gente reserva um tempo específico, né? Aí a gente já fala com o líder de cântico, o irmão Charles, o irmão Luiz Carlos. A gente reserva um tempo específico para porque ela queria dar um testemunho, mas é grande, o tempo não permite, né? Aí no domingo que vem a gente se programa e deixa um tempo reservado para a irmã falar com calma, não é isso? Vamos cantar aquele hino, já posso ouvir o grito da águia, e logo após estaremos orando, agradecendo a Deus por mais uma mensagem, né? Por estarmos aqui, como ontem Ele nos abençoou, hoje também. E a águia que nos chamou do sistema, né? Da organização, e está chamando os filhos. O problema não é denominador, não são as pessoas dentro da denominação, é o sistema criado ali, né? Que tira a liberdade, tira a palavra, tirando a palavra, tira a vida, né? A vida, o que traz a vida é a palavra, né? Vamos ficar de pé e cantar assim? Já posso ouvir o grito da águia. Irmãos, nós temos alguns louvores escritos, você não trouxe não, né, Miriam? Nós vamos tirar cópia, a irmã lá de Tomazinho, os irmãos, deram alguns louvores. Inclusive, esse aí eles têm, né? Não sei se tem nesse canto. Mas tem aquele, assim, como as águias voam. Nós vamos trazer, vamos botar no grupo para os Carlos, Marquinhos, Julinho, né? Pegar a música, né? E a gente passar a cantar esses hinos, né? Que são inspirados nessa abertura da palavra, né? Que, como foi falado aqui, a cura chama a atenção, Deus chamou a atenção. Muita gente foi curada e foi embora, né? E o discernimento, né? Segunda etapa, discernimento do espírito, né? Profecia, também chamando a atenção, mas depois chegou a abertura da palavra, né? Onde os peixes, no lugar mais profundo, foram pegos, né? Você veio com a revelação. Vamos então cantar esse hino? Amém? Já posso ouvir o grito da águia. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando.
o grito da águia. Me dizendo, redenção. Em breve nós estaremos cruzando esse rio. Deveremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior, é ver ali aquele que o sangue nos deu salvação. Então diga, já posso ouvir? Já posso ouvir o grito da águia, a mensagem te chamando, me chamando, me chamando. Já posso ouvir? Já posso ouvir o grito da águia. Agora ela está te dizendo, me dizendo, redenção. Me dizendo, redenção. A última vez me dizendo, redenção. Amém, Jesus. Oremos nesta hora. Senhor Deus, levantamos nossas mãos em gratidão ao Senhor, porque foi somente o Senhor para nos fazer ouvir o grito da águia. É uma mensagem, Pai. Esse grito da águia não é a voz do William Marion Branham, aquele que viveu ali nos Estados Unidos. Mas na verdade, Pai, o grito da águia está em Malaquias 4, 5 e 6. Mateus 17, 11. Oh Deus, Lucas 17, 30. Apocalipse 10 e 7. Promessas para esse dia, que uma mensagem estaria na terra. E a águia não é outra, a grande mãe águia de Jeová, que passou voando por tanto sistema denominacional e nos trazendo de volta a palavra original, porque é hora de redenção. Assim te damos graça, Pai, porque esse arrebatamento não se daria sem antes o Senhor descer com um alarido para juntar os eleitos para a hora do arrebatamento. Que hora, que tempo, que estação estamos vivendo? Como ouvimos ontem, Pai, estamos na estação de arrebatamento, Deus. Todos devem procurar os seus assentos, todos devem estar preparados e ocupar o seu lugar nessa nave, que em breve ela vai alçar voo da terra, ó Deus. Como já foi pregado aqui, você não vai voar, vai num avião, ou num carro, ou seja onde for. Você está na estação e a doce carruagem vem para te levar ao lar. Assim, continue conosco. Muito obrigado por nós podermos ver, pelo colírio de Deus que chegou aos teus olhos para ver. Deus te enriqueceu com a riqueza celestial, com ouro precioso. Deus te deu veste para te cobrir, para me cobrir, e nós somos gratos a Ele por isso. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma tarde abençoada, e os irmãos que terão culto da parte da tarde, Pai, seja aqui no Rio, São Paulo, aonde for, use os pregadores, Senhor, que o Espírito Santo continue usando os pastores, ó Deus, posicionando a igreja, porque o mundo já está posicionado. Ó Deus, a besta está tomando posição, a grande perseguição chegará, mas o Espírito Santo está posicionando os eleitos. Eles sairão, Senhor, eles sairão em breve, já começou rápido. Ó Deus, a voz de arcanjo se dará, e todos nós seremos transformados e subiremos a encontrar ao Senhor nos ares. Assim, encha-nos com o Espírito Santo, abençoe cada vida aqui e olhe por todos os nossos familiares. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que se há algum corpo enfermo aqui, essa enfermidade os deixe agora em nome de Jesus.
porque eles estão incluídos em todas essas promessas, e uma delas é a cura do seu corpo. Por suas pisaduras ele te sarou. Então, diga para a enfermidade, enquanto ele caminhava para o Calvário, ele me sarava. Eu tenho direito à minha saúde completa. E eu também vou orar pelos meus entes queridos. Eu orarei, eu intercederei, porque eu sou uma semente real de Abraão. E Abraão foi atrás do seu sobrinho ali, levado pelos reis, mas Abraão juntou os seus criados em casa, foi e trouxe Ló de volta. Então, ore pelos seus entes queridos, ore pelos seus filhos, ore pelos desviados, porque todos que são de Deus voltarão para Deus. Amém. No nome de Jesus Cristo nós oramos, e obrigado por mais uma vez a tua presença nos aquecer e nos abençoar nesta manhã, Senhor. Nos falar através do pregador, nos abençoar através dos louvores. Muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E não se esqueçam, estamos numa viagem, estamos de volta para casa, de volta para Deus. Só vai para Deus quem veio de Deus. E a prova que você veio de Deus, que você ouviu a palavra do dia e da hora. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Cuidaste de mim. Deus abençoe os irmãos. Terça-feira então estaremos aqui às 7 horas, né? Sexta-feira, 7h30. E domingo que vem, culto de manhã também, tá bom? Se proteger, né? Quando nem imaginava. Dê um abraço ao seu irmão, diga Deus abençoar. Deus abençoe. Imaginava. Ele tinha um propósito para cumprir. O seu propósito. E trouxe salvação aqui. Guardou todas as vezes. Tem minha vida digna do Evangelho. Confiou em sua palavra. Não pode ser sua graça. Não pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu fiz. Sempre mesmo guardou todos os seus passos. Ele fez tão feliz. Ele fez tão feliz. Como não amado, obedecer e desejá-lo. Ele construir. Ele construir. É meu todo Deus ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Louvarei pra sempre. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sinto me escolher, guardou todo o seu passo. Ele fez tão feliz, ele fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo. Se ele possuir, se ele possuir, é meu todo meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. O louvarei pra sempre. Amém. Vamos para Jesus.